galerinha da minha internet, eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer. Bom, esse vídeo, como vocês estão vendo ou já devem estar ouvindo, pode ter barulhos externos porque eu tô gravando à tarde, hoje não tem como gravar à noite, tá, gente? Bom, hoje é a resenha do livro Jack o Estripador, tá? A investigação definitiva sobre o serial killer mais famoso da história do Donald Humberlow, que saiu pela editora Record agora em 2018. Bom, esse livro, gente, quando eu comecei a ler, eu achei que seria mais um livro redundante, né? Que eu já li alguns sobre o Jack, o Estripador, onde falaria todas as teorias, né? E os possíveis, quase conclusivos, possíveis Jacks, aí, né? Que são vários, né? Possíveis Jacks. E a verdade, gente, que esse autor coloca é a realidade. O Jack não vai ser encontrado, não foi encontrado. E ele vai explicar exatamente o porquê, tá? Então eu vou iniciar esse livro, gente, com o nome das vítimas, tá? Que eu acho que é bem importante. Ele vai fazer toda uma contextualização sobre a Londres. Ele chama, inclusive, o capítulo de Londres proscrita, porque ele vai contar toda a sujeira, toda a desigualdade social que existia naquela parte de Whitechapel, que vocês não têm nem ideia, assim, a quantidade de cortiços, a forma com que as pessoas viviam naquela época, a prostituição, por que ela existia, quanto custava. Então, ele vai fazer toda uma contextualização, porque ele é um livro documental. Então, é como se você estivesse lendo uma espécie de dossiê sobre tudo o que aconteceu, né, em fatos, né, numa ordem cronológica de fatos, um pouco antes dos assassinatos até entrarem nos assassinatos. Os assassinatos, existem fotos, tá? Então depois no final, para quem quiser, eu vou mostrar as fotos do livro, tá? Mas aí fiquem quem quiser, eu aviso que as fotos são fortes, bem fortes. Então, 8 de setembro de 1888, a vítima foi Annie Chapman, tá? Annie Chapman foi alguns dias, né, depois, 31 de agosto, 8 de setembro. Depois teve o duplo evento, que foram duas vítimas no mesmo dia, com uma diferença aparentemente de 15 minutos entre uma e outra, que foi no dia 30 de setembro de 1888. Elizabeth Stride e a Catherine Edwards. Essas duas moças, elas foram mortas, gente, no mesmo dia, tá? Uma foi encontrada perto de um lugar onde as pessoas... Era como se fosse um lugar para jogos, tá? E um homem andando a cavalo. A uma competição acabou encontrando um corpo, enquanto a outra moça estava sendo morta. O corpo ainda estava quente, tá? Ele, pelo jeito, não teve muito tempo para finalizar, mas também foram assassinatos brutais, principalmente na segunda vítima. E a última vítima, que foi a mais impactante, é a que foi a pior de todas e a única que não foi encontrada na rua, que ela foi morta na própria cama, no próprio quarto, foi a Mary Jane Kelly. A Mary Jane Kelly, o assassinato dela foi em 9 de novembro, tá? E ela foi, teoricamente, a última vítima do Jack, né? E essa sim, ele bagunçou bastante a cena, assim, a mulher. Teoricamente, ele não matava, ele não fazia a evisceração e as remoções de órgãos e toda essa parte em que ele, né, dilacerava os corpos com as vítimas vivas. Supostamente ele as matava antes, tá? Então, alguns até suspeitam que até mesmo antes ele as asfixiava antes de cortar as suas gargantas, que parece que era, né, aquele movimento ali meio que em V. E o que acontece, gente? Depois dessas mortes, né, começaram uma enxurrada de pessoas que queriam se meter, inclusive, na investigação, pessoas comuns, alguns eram policiais, outros não, pessoas infiltradas, médicos. Eles começaram a fazer levantamentos de que o Jack, ele não seria qualquer pessoa, ele teria que ter algum conhecimento médico para poder fazer a remoção dos órgãos, porque ele fazia com uma precisão cirúrgica muito certinha, né, muito ali condizente com os padrões médicos, mas ao mesmo tempo alguns elementos indicavam que ele poderia ser uma pessoa comum, apenas com alguns conhecimentos ali iniciais, alguns conhecimentos básicos ali, né, na parte de medicina. Isso abriu um leque gigante, gente, na época, gigante. A carta do inferno mesmo,
ela, que é uma das cartas mais conhecidas, uma das correspondências, né, ditas ali mais seguramente ser do Jack o Estripador, era uma carta que não tinha muitas fontes confiáveis, eram cartas que chegavam, ninguém sabia de quase nada, né? Apesar além da falta de recursos, na verdade, da época, em questão a DNA, rastreamento e tudo mais, chegavam muitas cartas, então não tinha como fazer uma peneira, filtrar, fazer alguns comparativos. Eles conseguiram ali, com algumas comparações de uma letra, principalmente do último crime, e alguns outros vestígios, né, identificar e dizer que a carta do inferno é uma possível carta real do assassino. A carta, ela tem uma foto da carta aqui no meio do livro, que depois vocês vão ver no final do vídeo. Mas a tradução dela é o seguinte, tá? Sir Luxke, envio metade de um rim que retirei de uma mulher, preservada para o Senhor. Fritei e comi a outra metade. Estava muito boa. Posso enviar a faca ensanguentada que removeu o rim, se o senhor esperar mais um pouco. Assinado, pegue-me quando puder, Sr. Luxke. E realmente, né, os suspeitos eram muitos. Não tinha como negar. A quantidade de suspeitos era basicamente gente fora do padrão ali para poder se investigar todo mundo. Desde pessoas muito simples a pessoas muito renomadas. Chegaram até mesmo a pensar que era o chefe da investigação, quem era o assassino, e depois isso mesmo se desmentia com fatos. E o livro ele vai todo seguindo assim. As possíveis teorias de pessoas, tanto que já trabalharam na área da polícia e da investigação, que levantavam a suspeita, e ele entra com um documento ou com algo, né, com algum fato, que mostra que não é aquela pessoa, ou que as chances de serem aquela pessoa é muito pequena. Ele também relata aqui no livro que quando ele procurou alguns documentos, como por exemplo a própria carta do inferno, a carta original, ele não encontrou porque essa carta desapareceu dos arquivos. Alguns lugares que possuíam arquivos dessa época foram incendiados, não tiveram cuidado em preservar os documentos. Então, os documentos reais mesmo para serem analisados são muito poucos. Ele não faz ideia do que foi feito desses documentos. Muitos provavelmente foram até mesmo roubados. O fato, gente, é o impacto que o Jack deu da época dele para frente até o nosso tempo, o quanto ele moldou, né, e até mesmo inspirou assassinos que decidiam imitar, né, seguir por imitação, que foi o caso do assassino de Yorkshire, né, o serial killer lá de Yorkshire, entre outros, né, que trabalhavam com esse modus operandi de, na verdade, assassinar prostitutas, né, e que, gente, teve um impacto no cinema, teve um impacto na literatura. Na época, para vocês terem uma ideia, um pouco depois, Sir Arthur Conan Doyle, ele tentou desmistificar o que acontecia, quem era o Jack o Estripador, ele tentou, tá? Pensando com a cabeça do Watson, imaginar quem seria e analisando documentos e tudo mais, fracassou, tá? Sempre acabava se tornando pobre as alegações, porque por falta de provas, tá? Levantaram também que poderia, quase que com, total certeza, que o Duque de Clarence era, sim, o Jack o Estripador, o filho da rainha, né? O filho do Eduardo VII, o futuro rei, né? E seria a história perfeita se Jack Estripador fosse ali um monarca, né? Mas, gente, também é muito falho, faltam-se muitos documentos. Claro que, sendo filho da rainha, ele teria mais probabilidades, mais chances, né, de sair ileso e até mesmo ter provas ali ocultas, né, ocultadas, e até mesmo se fazer desaparecer provas, até mesmo por ser bem relevante, porque ninguém ia querer jogar uma coisa dessa em cima, um escândalo desse em cima da família real. Bom, aí partem-se para o quê? Para o sensacionalismo, né? O sensacionalismo tá aí para tudo, o Jack não seria diferente. Então, quando se parte para o entretenimento e até mesmo coisas que as pessoas, os autores, mesmo sendo autores de ficção, eles queriam que aquilo se tornasse algo real, verdadeiro, em que as pessoas pudessem confiar como a verdade. Então, Patricia Cornwell, ela
é uma escritora que nós conhecemos, né, no nosso tempo agora, como Sir Arthur Conan Doyle, mesmo Robert Bloch, que tinha uma certa queda, né, por, acho que assassinos ali hediondos, né, porque inclusive na resenha do Psicose eu falo para vocês que ele baseou o livro Psicose no assassino Ed Gein, desculpa, que matava ali, tinha uma vida igual a do Norman Bates, né? E também futuramente inspirou ali o personagem do Buffalo Bill, né? Do Silêncio dos Inocentes. Estúdios Hammer chegou a comprar alguns direitos de algumas obras para poder fazer, eles queriam fazer uma espécie de junção entre a história do Jack o Estripador e do Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes. Isso não saiu do papel, aparentemente aqui, né? Como ele coloca. Alfred Hitchcock, em 1923, fez um filme, né, onde contava mais ou menos ali a forma de pensar dele, né, com relação ao Jack. Quem mais? Patrícia Cornell, já citei, também fez um livro como sendo o documento definitivo e depois tendo que desdizer isso, porque ela não tinha provas, né, para poder dizer que ela encontrou o assassino, e ela insistiu muito supostamente no namorado do Oscar Wilde. Em relação aos autores, né, que todos os autores na época que produziam uma ficção voltada para o policial, que voltavam para a investigação, tentavam criar histórias envoltas, né, com o pano de fundo do Jack o Estripador, ou pelo menos semelhantes, né, histórias semelhantes. O cinema começou a retratar isso, e isso sim foi uma marca que o Jack deixou. Então ali, entre essas pessoas tão famosas, né, a gente para e pensa o quanto o Jack ele tem a representação dele em quase tudo que vemos hoje em dia, né, como serial killers, filmes que falam sobre esses assuntos e livros policiais, entre outras coisas. Abre um leque aí enorme, né, e talvez seja um dos serial killers mais conhecidos da história por ser desconhecido, assim como também o assassino do Zodíaco. A Shirley Harrison, ela foi, acho que, a mais teimosa. O agente dela recebeu um telefonema, na verdade, de um homem que dizia possuir o diário do Jack, o Estripador. E eles começaram a estudar esse diário, gastaram uma fortuna com investigações e com exames, né, para poder comprovar a veracidade do diário. Os testes feitos não foram conclusivos, até poderia se chegar a uma conclusão, mas teria que ser gasto mais dinheiro. E o valor desse diário, né, era avaliado em aproximadamente 4 milhões de libras. Então essa pessoa vendeu bem caro esse diário para ela. No fim, ela acabou comprando o diário e lançando este livro que se chama O Diário do Estripador, a História por Dentro, que é esse livro que está aparecendo aqui para vocês, que vendeu muito, tá? Acho que ele já tá até fora de catálogo, não tenho certeza. Mas eu cheguei a pegar esse livro nas mãos, tá? E, bom, são pouquíssimas páginas, não tem nada de pontual, tá, gente? De falando das mortes, não tem, tá? É só algumas coisas sobre o cara que supostamente era o Jack, mas é provavelmente uma falsificação pelo que o autor coloca aqui, tá? Então, o livro ele vai mais ou menos falar exatamente sobre isso, tá? Sobre desmistificar toda essa coisa que às vezes a gente pega nos filmes e tudo mais, que as pessoas tentam de qualquer maneira criar essa existência do Jack e achar quem é Jack. E acho que as últimas palavras dele resumem muito bem, né? Seja quem for Jack Estripador, ele está morto, né? E talvez só saibamos quem realmente é Jack o dia que morrermos e sei lá, se todo mundo se reunir ali, alguém vai gritar quem é Jack, né? E quando ele levantar a mão, um vai olhar para o outro e vai dizer quem. Então, gente, o livro do Donald Hamblow eu achei incrível, eu achei um livro bem explicativo, que não faz sensacionalismo em cima das coisas e que quebra totalmente, né, essa parte do sensacionalismo sem jogar o nome das pessoas na lama. Ele faz isso com respeito, tá? Porém, ele mostra, gente, que aquilo ali não é real. Tem coisa faltando. Não daria, por exemplo, para se fechar um caso e para se achar realmente quem é Jack, o Estripador. Então, gente, essa foi a resenha de hoje. Agora eu vou colocar o livro ali na mesa e eu vou tentar, mesmo sendo páginas de papel de revista, eu não sei como é que isso vai ficar no vídeo, tá? Mas eu vou tentar colocar para vocês, porque ele tem umas fotos aqui no meio. Aí,
link, tá? Do livro. Se vocês quiserem comprar o livro pelo link do canal, tem na descrição do vídeo. As informações também desse vídeo vão estar no box de informação, tá? E, gente, não se esqueçam, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Não esqueçam de compartilhar com a galera, tá? Se vocês souberem de alguém aí que curte a história do Jack. Compartilhe com a galera se vocês gostaram desse vídeo. E deixe seu like aí pra ajudar o canal, né? E se não são inscritos ainda, gente, já sabem, né? Se inscrevam, pelo amor de Deus, porque esses livros dão um trabalhão pra poder ler, resenhar, tá? Então não esqueçam, tá? Eu vou me despedir de vocês por aqui. Espero os comentários de vocês. Se vocês já leram alguns desses livros, né, de outros autores falando sobre o Jack, deixe seus comentários. Se ficou faltando alguma coisa também, eu vou adorar saber. Vou colocar o livro na mesa e vou mostrar essas fotinhos pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado da resenha, gente. Então a gente se vê num próximo vídeo. Eu vou mandar um beijo por aqui, tá? Um beijão pra vocês e vou colocar na mesa pra folhear pra vocês. Eu só não sei se a qualidade vai sair boa, ok, galera? Então, vamos pra mesa. Bom, gente, eu já tirei aqui, tá, os adesivos, desculpa, os meus marcadores desse livro, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês só, vocês verem que não é um livro muito pequeno, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês um miolo desse livro. Então, aqui, deixa eu só ajustar, antes que o pessoal brigue comigo. Aqui, fotos, tá, de Whitechapel. Whitechapel bem na época, olha as pessoas, as mulheres na porta dos cortiços, tá? Aqui o retrato mortuário de Anne Chapman, aqui, tá? Que são alguns personagens. Aí aqui vai ter algumas cenas que já são mais ilustrativas. Aqui a esquina, né? Da Barnard Street. Aqui, olha, é o retrato da Elizabeth Long, que era a Stride, ou Stride, não sei. Retrato morto, a Polly Nichols aqui do lado. Gente, as próximas são um pouquinho fortes, tá? Essa é a Catherine Eddowes, é a última, tá, gente? Foi a última não, acho que a última foi a Mary Kelly, desculpa. Aqui é a Mary Kelly. Aqui alguns oficiais, acho que vai dar até pra vocês verem aqui os nomes. E a carta, tá? Teoricamente, né, a única carta oficial do Jack. Aqui são algumas outras pessoas que participaram da investigação. E aqui um cartaz na época, a caricatura, tá, do Jack. Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. E se vocês quiserem deixar comentários sobre outros livros que vocês tenham lido ou alguma opinião que vocês tenham sobre o assunto do Jack, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar responder e conversar com vocês pelos comentários. E a gente continua por lá, né, galera? Que isso aqui tem que acabar. Obrigado por terem ficado comigo até o final. Até um próximo vídeo, galera!